Na banca de estudo, aprovação. Esse assunto é para dar continuidade ao assunto de geologia, como eu posso dizer, as videoaulas têm um tempo mais reduzido para não ficar tão cansativo. Então eu dividi esse conteúdo de geologia em 3 videoaulas. E essa aqui é para encerrar, que vamos falar sobre a formação e os diferentes tipos de rochas. É um assunto que frequentemente aparece no vestibular, no Enem, associado a outros assuntos sobre o relevo, né? A formação, a geomorfologia do relevo brasileiro, do relevo do mundo, né, do planeta Terra. Então, vamos dar prosseguimento. E a primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar mineral de rocha. Mineral, como eu coloquei o conceito aqui, é um composto sólido, inorgânico, homogêneo, com uma composição química definida e geralmente com uma estrutura cristalina. Então, por exemplo, minério de ouro, minério de ferro, minério bauxita, alumínio, tudo isso são minerais. E o que é uma rocha? Uma rocha é um agregado de dois ou mais minerais. Então, como você consegue ver nessas imagens que eu coloquei, o minério de ouro você percebe que ele é bem homogêneo, é uma coisa só, é uma única estrutura. Já a rocha você consegue perceber que existem vários minerais dentro dela. Se tem mais de dois minerais agregados, ele já é uma rocha, né? E uma rocha ela tem uma extensão considerável, diferente do mineral. Então as rochas são popularmente chamadas de pedras. Rocha é o termo científico para pedras, que é um termo popular. Então, existem alguns tipos de rocha. Então, aqui estão os 3 principais tipos de rochas. E existem as rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas. Então, pode aparecer em questões de vestibulares, tanto rochas magmáticas ou rochas ígneas. São a mesma coisa. Essas rochas magmáticas, eu vou explicar cada um tipo de rocha em um slide separado, são formadas quando o magma se solidifica. Eu acho que eu já mencionei isso em algumas aulas anteriores, mas quando existe a solidificação do magma, que ele fica no manto, quando ele é expelido ou ele sai do manto e vai para a crosta, ele meio que resfria. Então esse resfriamento faz ele se solidificar e formam as rochas magmáticas. Existem as rochas magmáticas extrusivas, que é quando o magma ele é expelido para a superfície e ele resfria na superfície, gera as rochas magmáticas extrusivas, que também são chamadas de rochas vulcânicas. As rochas magmáticas intrusivas é quando o magma resfria no interior da crosta. Vamos supor no interior da superfície mesmo. Ele não é expelido, mas ele está na crosta. Então ele resfria e forma as rochas magmáticas intrusivas, que são as plutônicas. Esses dois são os 2 tipos de rochas magmáticas. O que você tem que saber é que rocha magmática é formada pela solidificação e do magma. O magma que forma as rochas magmáticas.
Existem também as rochas sedimentares, que eu vou explicar direitinho que são rochas formadas por sedimentos, que são restos, fragmentos de outros tipos de rochas que vão se acumulando, se agregando e vão se juntando e vão formar as rochas sedimentares. E as rochas metamórficas, que são rochas que se transformaram de rochas já pré-existentes, né? Uma rocha sofreu algum tipo de modificação e se transformou numa rocha metamórfica. Eu vou explicar isso com mais detalhe em cada slide que eu irei passar agora. Aqui estão as rochas magmáticas ou ígneas, né? Como eu já falei, são rochas que se formam pelo esfriamento e solidificação do magma. O magma no manto ele fica em estado pastoso, não sólido, mas quando ele sai do manto, vai para o interior da crosta ou para a superfície, ele vai perder temperatura. Então, sua temperatura vai diminuir e ele vai se solidificar e vai formar as rochas magmáticas. Quando existe uma erupção vulcânica, quando aquela magma ou lava, vocês podem chamar, é a mesma coisa praticamente, é expelida pelo vulcão, e com o tempo ela vai resfriando. Quando ela está na superfície, ela resfria muito rápido, então vai formar uma rocha, né, que é uma rocha magmática. Existem dois tipos de rochas magmáticas, que isso geralmente é pedido em vestibulares. Assim, é um assunto que pode cair, muito associado com outros assuntos que eu já falei. E aí, os dois tipos de rochas magmáticas são as extrusivas ou vulcânicas, as plutônicas ou intrusivas. As rochas magmáticas extrusivas são formadas quando o magma é expelido para a superfície e ele resfria na superfície. Então, ele tem um resfriamento muito rápido. E aí forma um tipo específico de rocha magmática, que são as rochas extrusivas ou vulcânicas. Eu vou mostrar no próximo slide qual é a diferença das magmáticas, assim, a diferença visual e na estrutura de cada tipo de rocha magmática. Já as rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas, já pela palavra intrusivas, é dentro. Então, elas esfriam dentro da crosta. Quando o magma sai do manto, ele não é expelido para a superfície. Ele às vezes, ele pode ser expelido para a superfície ou ele pode ficar dentro da crosta, né? Que é, como se possa dizer, o subsolo. Então, quando ele resfria nessa parte, nesse subsolo, internamente, ele resfria mais devagar, porque a diferença de temperatura não foi tão grande. Então, quando ele vai resfriando mais lentamente, ele vai formar essas rochas intrusivas ou plutônicas. Então, vamos supor que a superfície terrestre está naquela temperatura média de 20 graus, né? Isso é só uma suposição. Já a temperatura do magma no manto está uma média de 2.000 graus Celsius. Então, quando ele é expelido por um vulcão, por exemplo, ele está na temperatura de 2.000 graus Celsius. E ele entra em contato muito rapidamente com a temperatura ambiente de 20 graus. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ele resfrie muito rápido, porque a temperatura onde ele foi expelido está muito inferior do que a temperatura dele. O magma a 2.000 graus e a temperatura ambiente 20 graus Celsius, por exemplo. Então, ele vai sofrer um resfriamento muito rápido.
que vai formar essas rochas vulcânicas ou magmáticas extrusivas. Extrusivas fora, né? O nome já deixa claro que é esse tipo de rocha. Com esse resfriamento rápido, impede que os cristais das rochas, os cristais dos minerais, né, que compõem as rochas, se desenvolvam e cresçam. Então, as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, elas geralmente são escuras, são como a gente pode ver aqui na foto. Um aqui é do lado esquerdo é o basalto e o outro lado é a obsidiana. São duas rochas vulcânicas ou magmáticas extrusivas. Elas são escuras. Por quê? Porque o resfriamento rápido que ela sofreu na superfície não permitiu que os cristais dos minerais que estão nas rochas se desenvolvessem e fossem visíveis ao olho nu. Então, você consegue distinguir bem uma rocha vulcânica de uma rocha plutônica, né? Uma magmática extrusiva de uma intrusiva, porque as extrusivas são sempre bem escuras como a da imagem. Já as intrusivas, como elas resfriam mais lentamente, porque elas não foram expelidas para a superfície, elas saíram do manto, mas ficaram ali dentro da crosta, no subsolo. Então, vamos supor que ela saiu de 2.000 graus para 500 graus Celsius, a temperatura ali dentro do subsolo, ali na crosta. Então, não foi uma queda tão grande na temperatura, mas ela vai resfriar, mas não na mesma velocidade que as rochas vulcânicas ou extrusivas. Então, esse resfriamento lento vai permitir que os seus cristais se desenvolvam e sejam visíveis a olho nu. Aqui você pode ver embaixo o exemplo do granito. E você consegue ver que ele não é todo preto, homogêneo, feito as rochas de cima. Ele tem várias manchas, né? Porque os seus cristais conseguiram se desenvolver até serem perceptíveis pelo olho nu. Então, essa é a principal diferença de uma rocha magmática intrusiva e uma extrusiva. Eu espero que tenha ficado meio claro, mas basicamente essa a principal diferença entre as duas. E sempre é bom se lembrar dos nomes, porque às vezes não cai magmática extrusiva, cai rochas vulcânicas ou rochas plutônicas. Aí é bom sempre saber os diferentes nomes. Já as rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos. Então, o que são sedimentos? Sedimentos são, como posso chamar, assim, simplificamente, de resto de rochas, que são detritos de outras rochas. Então, para você entender essas rochas sedimentares, você vai ter que entender alguns termos ou algumas coisas que acontecem com a rocha na superfície terrestre. Vamos dar um exemplo de uma rocha magmática que eu acabei de falar. Quando ela é exposta para a superfície, exposta à superfície, à atmosfera terrestre, vai atuar sobre ela chuva, vento, rios, atividades biológicas que vão meio que desgastando essa rocha e vão criando detritos. Esses detritos são chamados de sedimentos. Esses sedimentos meio que vão se acumulando em áreas mais rebaixadas do relevo.
e que chamamos de depressões. Quando eu for explicar mais sobre relevo, eu vou explicar o que são depressões. São áreas mais rebaixadas, né? Como fundos de rios, fundo do oceano. Esses sedimentos meio que vão sendo depositados e com o tempo eles vão se agregando. Tempo, digo assim, milhares de anos, eles vão se agregando e vão formando as rochas sedimentares, formadas por sedimentos. Essa ação é um termo que você tem que saber. Essa ação da atmosfera sobre uma rocha chamamos de intemperismo. E esse intemperismo é essa ação, desgaste do meio externo sobre uma rocha. Então, existem três principais tipos de intemperismo, que é fácil de entender. O intemperismo físico é praticamente a ação do vento ou a ação de impacto de uma gota de chuva sobre a rocha. É como se fosse um impacto do vento ou da gota de chuva sobre a rocha. Então, o intemperismo físico é como se fosse uma ação mecânica do ambiente externo no desgaste da rocha. Já o intemperismo químico é meio que a dissolução, a ação de dissolução da água sobre a rocha, que também vai gerar um desgaste. E o intemperismo biológico é a ação dos seres biológicos, do ser humano, no desgaste das rochas. Tudo isso, esses processos de intemperismo vai gerar um desgaste na rocha e vai começar a destruí-la, né? E vai formar os sedimentos. E aí vai dar todo esse processo, os sedimentos vão ser acumulados em áreas mais rebaixadas e depois de milhares de anos vão se juntar e formar rochas sedimentares. No próximo slide, talvez você consiga entender melhor esse processo de formação. Nesse exemplo, podemos entender melhor essa formação de rochas sedimentares. Temos aqui uma ilustração que mostra um relevo montanhoso e você vê ali a ação da chuva no desgaste das rochas, a ação do intemperismo do meio externo sobre a rocha. Isso vai formar sedimentos, que são detritos, restos, esses restos que são degradados pela ação do intemperismo. A partir disso, esse sedimento não vai ficar parado no mesmo lugar. Vamos supor que os sedimentos são pequenos grãos de areia ou alguns maiores. E esse sedimento ele vai ser arrastado, tanto pelo vento ou pela água. Então, por exemplo, quando você está na praia e venta muito forte, você sente os grãos de areia batendo no seu rosto, dependendo da direção do vento. Aquilo ali é a ação de transporte de sedimento. A areia da praia também é sedimentos, né? É composta por sedimentos. Então, aquela ação é o sedimento sendo transportado pelo vento. Então, essa ação de transporte não é a ação do meio externo sobre a rocha. Isso é intemperismo. Mas a ação de transportar um sedimento de um lugar para o outro é chamado de erosão. Talvez eu acho que alguns já escutaram esse termo, erosão. Então, erosão é o transporte de sedimentos que são formados pela ação do intemperismo numa rocha. Esses sedimentos, geralmente, quando são transportados pela água da chuva, eles vão acabar em fundos de rios ou em lagos. Na imagem, a gente consegue ver
no fundo desse rio existem camadas de rochas sedimentares. Vamos supor que são camadas de sedimentos. Ao longo dos anos, milhares de anos, vários sedimentos vão sendo depositados aí, nesse fundo. Com o tempo, as camadas que estão mais embaixo, né, que foram depositadas mais antigamente, assim, depositadas anteriormente, né, elas vão sofrendo pressão, pressão das camadas mais atuais que foram depositadas, que fazem um peso sobre as camadas que foram mais antigas de deposição de sedimentos. Essa pressão e também, quando aumenta a pressão, também aumenta a temperatura, vai fazer com que esses sedimentos eles se compactem de uma forma que vai formar as rochas sedimentares. Então, quando você for andar em uma praia e você vê aquele paredão rochoso e você vê várias camadas com cores diferentes em forma horizontal, aquilo ali é o claro exemplo de deposição de sedimentos, porque vem uma camada, depois vem outra camada que depois de alguns anos, milhares de anos, outra camada, e às vezes não são do mesmo material. Os materiais têm cores diferentes. E aí você consegue ver todas aquelas camadas, né, em rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são formadas pela essa compactação dos sedimentos. Então, quando eles se compactam a um ponto de virar um corpo sólido, massivo e, assim, como posso dizer, homogêneo, o sedimento se transforma em uma rocha. Então, rocha sedimentar é formado por detritos, sedimentos de rochas pré-existentes a partir desses processos que eu falei aqui. E aqui temos um exemplo, né, do que eu falei. Isso aqui é um relevo de rochas sedimentares e você consegue ver que existem várias camadas, algumas camadas de cores diferentes na horizontal. Isso significa que no passado essas camadas foram sendo depositadas aí pela ação da água ou do vento. Então elas foram sendo depositadas horizontalmente. Com o tempo, a pressão e aumento da temperatura sobre esses sedimentos depositados foi formando rochas sedimentares. Então, esse é só um exemplo que ilustra bem como são as rochas sedimentares. Aqui é uma coisa que eu já vi cair algumas vezes em vestibulares em relação ao intemperismo. Quando você encontrar fotos de relevos assim, associe que isso é um intemperismo eólico, né? Do vento, que é o intemperismo físico. Essa é a ação do vento sobre uma rocha. Isso é um exemplo claro da ação do vento sobre uma rocha. Então, você consegue ver que a camada mais em cima ela é maior e o meio ele é meio que está menor. Por quê? A camada de cima é mais resistente a esse intemperismo físico, a parte superior. Talvez seja uma rocha mais resistente ao intemperismo físico, já que fica no meio, ela é menos resistente ao intemperismo eólico, né, que é a ação do vento sobre a rocha. Então, o vento agiu e retirou, degradou a parte do meio mais rapidamente e a parte de cima, como ela é um pouco mais resistente, ela ainda demorou mais para ser degradada.
Então formou essa estrutura. Quando vocês verem estruturas assim, né, sempre lembre que isso é a ação eólica, a ação do vento sobre o relevo, é intemperismo físico, que também pode ser chamado às vezes de intemperismo eólico. Isso pode aparecer em vestibular, intemperismo eólico, ação do vento, ação eólica. Associe isso aqui, essa forma de relevo, ao vento, a ação do vento no desgaste da rocha, porque eu já vi em alguns vestibulares fotos de relevos parecidos com esse e perguntando se isso era em função de qual ação. Aí vocês já vão saber, né, que isso é em função da ação eólica no desgaste da rocha. E aí, uma coisa interessante e importante é que esse processo que eu falei de formação das rochas sedimentares e tal, vai formar o que chamamos que é uma unidade do relevo de bacias sedimentares. Quando vocês virem nomes como bacias sedimentares, lembre que são formadas por rochas sedimentares, né? Aquele mesmo processo, né? A ação do meio externo nas rochas meio que vai depositar os sedimentos, vai transportar os sedimentos, né? Pelo processo de erosão, que é o transporte dos sedimentos, para locais mais baixos. E com o tempo ele vai formando as rochas sedimentares e as bacias sedimentares. O que está aí na imagem como escudo cristalino é o que chamamos de rochas cristalinas. São formados por rochas magmáticas e metamórficas, que são as rochas que eu vou falar no próximo slide. Então, quando aparecer no vestibular bacias sedimentares, associe a rochas sedimentares. Associe a essa deposição de sedimentos todos os processos que eu falei, né? A ação do intemperismo, a erosão transportando os sedimentos e a deposição nas áreas mais rebaixadas, né? Como fundo de vales, de lagos, de rios e várias outras coisas. E isso forma as bacias sedimentares. Eu estou trazendo isso porque é comum cair bacia sedimentar, escudo cristalino. Então lembre, escudo cristalino, rochas magmáticas e metamórficas. Bacia sedimentar formada por rochas sedimentares nesse processo de formação de rochas sedimentares que eu falei. Então, vamos para o último tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. Já pelo nome, dá para entender que rochas metamórficas são rochas que se transformaram. Assim, rocha metamórfica, ela é formada a partir de transformações que ocorrem em rochas magmáticas ou sedimentares. Quando uma rocha sedimentar ela se formou, ela estava sofrendo um aumento de pressão e temperatura. Aquele sedimento se compactou e formou uma rocha sedimentar, como eu expliquei. Se essa pressão e essa temperatura aumentar mais ainda, essa rocha vai sofrer transformações e ela pode se transformar em uma nova rocha, que é uma rocha metamórfica. Então, rocha metamórfica são rochas que se transformaram de rochas pré-existentes, tanto magmática quanto sedimentar, tanto magmática extrusiva ou intrusiva, elas podem sofrer alterações na sua composição pelo aumento de pressão e temperatura, e aí vão se transformar em outro tipo de rocha. Um exemplo aqui que eu trouxe é o calcário e o mármore. Quando esse processo de metamorfismo da rocha ocorre, ela vai adquirir novas características. Ela vai ser uma nova rocha. Então ali é o calcário, que é uma rocha sedimentar formada por deposição
de conchas, de restos de corais no fundo do oceano. Então, com o tempo, elas vão sofrendo pressão de sedimentos, de materiais que foram depositados em cima desses sedimentos orgânicos, né, de restos de conchas e corais, e vão formar o calcário. Se essa pressão aumentar e essa temperatura aumentar mais ainda, esse calcário vai se transformar em mármore. E o mármore é uma rocha bem conhecida por nós, porque é uma rocha ornamental e que tem funções dentro da construção civil. Então, vocês conseguem ver pela imagem que houve um processo, o que chamamos, não é um termo que vocês precisam decorar, que não cai, que é de recristalização. O que é isso? Os cristais vão começar a se formar e crescer, os cristais dos minerais que estão formando a rocha. E aí você consegue ver que o calcário, ele é meio que não tem nenhum brilho, não parece um cristal. E já o mármore é diferente, porque com o processo de metamorfismo, o mármore, que é uma rocha metamórfica, ela adquiriu essa cristalização. Isso se uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica, que não tem esse processo de cristalização muito forte, então ela é toda escura, sofre um processo de metamorfismo, ela vai permitir que os cristais dos minerais se desenvolvam e ela vai ser outra rocha. Então, rocha metamórfica é basicamente isso. São rochas que se originam de transformações de outras rochas. Esse processo de formação de rochas metamórficas não é rápido. Ele é bem demorado, demora alguns milhares de anos. Então, é um aumento é um tempo longo de formação. Embora eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, existem alguns aspectos que podem fazer com que uma rocha se modifique e se transforme numa rocha metamórfica de uma hora para outra. Não é uma coisa que vocês precisam lembrar, mas, por exemplo, se houver uma queda de um meteoro sobre calcários, o meteoro vai aumentar instantaneamente a pressão e a temperatura sobre essa rocha e ela vai se transformar em uma rocha metamórfica. Isso é uma questão instantânea praticamente. Então, existem umas exceções de que isso pode acontecer de forma rápida, mas no geral demora milhares de anos para uma rocha sedimentar ou magmática se transformar numa rocha metamórfica. Aqui temos um mapa do Brasil. Esse mapa, uma vez ou outra, assim, aparece em vestibular. O que tem bacia são bacias sedimentares, o que eu falei. São formadas por rochas sedimentares e por sedimentos, né? Naquele processo que eu já expliquei. E os escudos, né? O escudo brasileiro, escudo das Guianas, são formações cristalinas. O que é formação cristalinas? É o que eu até já falei. São formados por rochas metamórficas ou magmáticas. Então, bacia sedimentar, rochas sedimentares e sedimentos, escudos cristalinos são rochas magmáticas ou metamórficas. No geral, os escudos cristalinos do Brasil, eles são bem antigos. Caso isso apareça em vestibular, eles são da primeira era geológica do nosso planeta, que é o pré-cambriano. Então, o relevo do Brasil, ele é um relevo baixo, teoricamente de baixa altitude,
Se comparar com os Andes, que chega a mais de 4.000 metros de altitude, eu acho que o ponto mais alto do Brasil nem passa 3.000 metros de altitude, porque o relevo brasileiro é um relevo bastante antigo, né? A estrutura cristalina do Brasil é bastante antiga, então a ação do intemperismo e da erosão meio que foi rebaixando esses relevos e formando as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são mais recentes, né? E se formaram da degradação desses escudos cristalinos naquele processo. Tem um escudo cristalino, a ação do intemperismo vai transformando a rocha em sedimento. Esse sedimento vai ser levado para as áreas mais rebaixadas e automaticamente, com milhões e milhões de anos, esse escudo cristalino ele vai rebaixando e vai formando as bacias sedimentares. Por isso que o relevo do Brasil é relativamente baixo. E ele é composto mais por bacias sedimentares. Então, toda vez que vocês lembrarem do nome dos escudos cristalinos do Brasil, lembre que são escudos cristalinos geologicamente bastante antigos, né? Da primeira era geológica do pré-cambriano. Então, é só para... Às vezes isso aqui cai no vestibular, às vezes não cai com os nomes. Então, sempre lembre desse mapa. Existem as bacias sedimentares e os escudos cristalinos para vocês meio que conseguir diferenciar um do outro nesse mapinha, porque às vezes aparece em vestibular. Aqui é só o exemplo final para entender melhor quais os recursos que nós utilizamos e a importância de estudar, de saber sobre esse assunto, né? Bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Tipo assim, nas bacias sedimentares é onde são encontrado petróleo. Então, as reservas de petróleo do nosso planeta estão em bacias sedimentares. Porque o petróleo ele tem uma formação muito parecida com rochas sedimentares. Claro que com suas diferenças, né? O petróleo é formado por quando grandes florestas ou áreas de muita matéria orgânica são inundados ou são soterrados, né? Vamos assim dizer. Com o tempo, milhares de anos, esse petróleo meio que essa matéria orgânica meio que vai se transformando em petróleo, em gás natural. Então, tem toda a ligação com bacias sedimentares. Então, também existem muitos fósseis em bacias sedimentares porque alguns restos de animais também são soterrados por esses sedimentos, né? Já os escudos cristalinos, eles meio que são ricos em minérios, né? Como assim, minérios de ouro, minério de ferro, alumínio e vários outros, esses minérios metálicos, né? Então, tem uma importância comercial, tanto as bacias sedimentares quanto os escudos cristalinos. Aqui no mapa é no mundo onde estão as bacias sedimentares, o que no mapa aqui está chamado de crátons, são os escudos cristalinos, e os dobramentos modernos, que são o que eu falei na aula passada, né? Que são as cordilheiras de montanhas formadas pela convergência de placas tectônicas, pelo choque de duas placas tectônicas. Isso, se você não assistiu à aula passada, assista, que eu falei sobre o que são dobramentos modernos.